Olá amigos, estamos aqui agora gravando o segundo vídeo para o canal, que tem como título Sinal evidente do reto juízo de Deus. Hoje iremos abordar alguns versículos na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e também alguns versículos na primeira epístola de Pedro, na primeira carta de Pedro. Versículos esses que irão nos encorajar a prosseguir na nossa caminhada cristã. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo encoraja os irmãos a prosseguirem na fé, no amor e na esperança. Esse é um tripé onde nós devemos estar apoiados: fé, amor e esperança. E ele encoraja os Tessalonicenses a exercitar, a serem constantes na fé. Ele encoraja os Tessalonicenses a serem constantes, é ser perseverantes e sempre exercitar a fé, mesmo diante das perseguições e tribulações. Nós precisamos ser constantes, não podemos desanimar. O versículo 4, ele conclui: em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. O versículo 5, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Então aqui Paulo, ele encoraja os Tessalonicenses a suportar as perseguições e tribulações, como sinal evidente do reto juízo de Deus. É como se Paulo estivesse falando: olha, se vocês suportarem, vocês serão aprovados por Deus. E em 1 Pedro, eu queria ler para complementar essa porção. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 14, fala: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então essa primeira epístola de Pedro, ela encoraja a gente sofrer. Se for para sofrer, tem que sofrer como cristão, não como bandido, assassino, como se intromete em negócio de outrem. Então, se você está passando por alguma perseguição, sofrimento, tribulação, aqui tem um encorajamento a você prosseguir, porque é chegada a hora do julgamento. O julgamento, ele começa pela casa de Deus. E quem é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós. Sou eu e você. Todos aqueles que creram no Senhor, confessaram o seu nome, foram salvos, foram regenerados, nasceram de novo, agora se tornaram a casa de Deus. A casa de Deus, por um lado, é a igreja, mas a igreja, ela não é um edifício físico. A igreja é cada um dos crentes. A igreja são cada um de nós, aqueles que creram no Senhor, confessaram o seu nome. Hoje nós somos a morada dele, a morada do Espírito. Então Paulo encoraja, aqui voltando para 2 Tessalonicenses, aos irmãos prosseguirem.
O versículo 6 fala: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então Paulo também passava pelas mesmas situações, por perseguições e tribulações. Perseguições são externas, tribulações são internas. Toda perseguição gera tribulação. Portanto, Paulo encoraja os Tessalonicenses a prosseguirem, tendo como sinal evidente do reto juízo de Deus. O versículo 8 fala: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, aqueles que não creram no Senhor naquele dia, no dia do Senhor, serão banidos da face de Deus. Mas nós que já cremos, nós devemos prosseguir, mesmo diante das perseguições e tribulações, porque isso serve de testemunho para que outros venham a crer. Então nós não devemos desanimar diante das situações adversas que vêm até nós. Faz parte do juízo de Deus. Deus já está julgando a sua casa hoje, porque o julgamento começa pela casa de Deus. E Deus, ele tem um desejo enorme que todo homem seja salvo. E se você e eu desistir no meio do caminho, talvez outros não serão salvos. Porque pelo nosso testemunho, outros serão salvos. O versículo 11 fala: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, irmãos. Você que está me ouvindo agora, eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas uma coisa eu digo: se você é cristão e está passando por alguma perseguição e tribulação, isso faz parte do viver normal de um cristão. É o sinal evidente do reto juízo de Deus. O julgamento já começou. O julgamento começa pela casa de Deus. Então glorifique a Deus com esse nome. Glorifique a Deus. Invoque o Senhor. Ó Senhor Jesus, dê glórias a Deus pela tribulação. Porque você já está sendo julgado hoje. E isso serve de testemunho para que outros sejam salvos. Esse é o propósito de Deus. É salvar todo homem. Espero que essas palavras sirvam de encorajamento para você. Assim como serviu para mim, está servindo para mim, a continuar nessa jornada. Não vamos desistir no meio do caminho. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Em meio às dificuldades, nós precisamos nos achegar mais ao Senhor. E precisamos estar junto dos irmãos, junto do rebanho. Porque junto do rebanho nós somos os mais fortes. Espero que essas palavras sirvam de fato de um encorajamento para você. Eu quero aqui pedir a você, se essa palavra fez sentido para você, que você possa curtir, comentar e compartilhar. Porque quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, essa palavra chega até outras pessoas. Em outras palavras, você também está pregando o Evangelho. E afinal de contas, essa é a nossa missão, pregar o Evangelho.
e fazer com que essa palavra chegue a outras pessoas, o maior número de pessoas. E se de fato está fazendo sentido para você, se você quiser se inscrever no canal, também se inscreva. Que nós iremos aqui juntos compartilhar a palavra de Deus. Juntos nós seremos ajudados mutuamente. Essa é a minha intenção, esse é meu encargo. É ajudar e ser ajudado, tá bom? Um grande abraço.